alegre celebrar a Epístola. Graça e paz, amados. Amém. Amém. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor no Salmo 100, por favor. Assentados mesmo. Alguém pode, por exemplo, ficar até escandalizado por eu dizer sentados. Mas não fiquem, irmãos, porque o importante é você ter reverência, é você acompanhar a leitura. O importante é você ter amor e temor para com o Senhor. Amém? Amém. Então, acompanhamos a leitura. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e não a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e seus atos com louvor. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e é eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Amém? Eu só gostaria de ler um pouco a versão que está na minha Bíblia. Aclame o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres.
reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ações de graça e em seus átrios com louvor. Deem graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal e eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Que bom, irmão, que você chegou aqui na casa do Senhor. Talvez você chegou nessa noite triste, cansado, oprimido, mas o Senhor diz: vinde, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Deus diz: entre nos meus átrios com louvor, entre no meu átrio com alegria, porque o Senhor é bom. Então regozijem-se na presença do Senhor. Venha celebrar. Hoje é noite de celebração. Hoje é noite de você vir adorar e agradecer por tudo que o Senhor tem te dado, por tudo que o Senhor tem preparado para ti. Tudo que chega à tua mão, meu irmão, é porque Deus já providenciou. É porque Deus permitiu. Se chegou a dor, se chegou a tristeza, se chegou aquele momento que você não gostaria que chegasse, mas Deus permitiu. E Deus está contigo. E Ele é fiel por longas gerações, por toda a vida. Ele permanece fiel. Então creia somente que Ele também vai te dar o abrigo. Ele vai te dar as suas asas para você descansar nele, embaixo de suas asas, e você estará seguro. Amém? Amém. Então agora eu convido a igreja para ficar de pé e orarmos. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai, por cada um que aqui chegou. Obrigado, Senhor, por cada vida, Senhor, que está aqui neste momento em agradecimento, que está com o coração transbordante, Senhor, da Tua presença. Pai, aquele que chegou, Senhor, com o coração triste, com o coração oprimido, Pai, liberta. Dá, Senhor, refúgio, Senhor. Senhor amado, que Ele possa entregar o coração dele nesta noite aqui para Ti. Que Ele possa deixar os seus problemas lá fora. E que Ele entre na Tua presença. Que Ele te louve, que Ele te agradeça. Porque Tu és bom, Senhor. E a Tua misericórdia dura e dura para todos sempre, Pai. Agora, Senhor, recebe o nosso culto. Recebe, Senhor Jesus querido, a nossa alegria. Recebe, Senhor, cada um nesta noite em Teus braços, Pai. Vem com Teu Espírito Santo, Senhor, e toma o Teu lugar, Pai. Toma o Teu lugar em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Tem aí um vídeo dos aniversariantes da semana, Rafael? Por favor, tem a colinha aí para ver quem ficou mais experiente. Olha, lá vem a irmã Ana Lúcia, um sorriso no rosto. Obrigada, irmã Ana Lúcia. E enquanto o Rafael prepara, né, eu gostaria de apresentar a Giovana, que está nos visitando pela primeira vez. Obrigada, Giovana. Fique à vontade. O que a igreja tem a dizer para ela, por favor? Seja bem-vinda em nome de Jesus e volte sempre, sempre, sempre e fique para sempre. Sinta-se à vontade, Giovana. Fique bem. A você e a todos que estão aqui nesta noite, que ainda não são membros dessa igreja, e aos membros também. Obrigado pela vinda e pela visita de cada um. Amém? Tem aí? O irmão Ludmar. Cadê o irmão Ludmar? Não chegou hoje, né? Mas já foi abençoado sexta-feira, né? Com um culto de ação de graça. E eu gostaria de convidar o teu esposo para estar aqui representando o irmão Ludmar, já que ele faz parte da família,
Fiquei sabendo. Vou representar meu bisneto. Ah, tá. Venha, Eunice, por favor, representar seu bisneto. E eu gostaria de convidar o nosso pastor Brandão para fazer essa oração, por favor. Opa, tem mais um aniversário de... Eu fiz dia 12, eu estava no domingo. Ah, tá certo. Veio receber a bênção, né? Tá certo, amém. Ela fez dia 12 no domingo, ela não estava presente porque estava de plantão, né, irmã? Isso. Mas agora ela veio receber aqui pessoalmente, amém por isso. Eu disse, já tem bisneto, né? Os bisnetos, tem bisneto, né? E a Érica já tem neto, né? A família. Aí nós vamos agradecer. Vamos abençoar essas pessoas aqui. Vamos ficar em pé e colocar as mãos assim, pedir que Deus derrame as suas bênçãos. Nosso Deus, nós te louvamos pelo teu amor, pelo teu cuidado. Te agradecemos por mais uma etapa de nossas vidas e de modo particular na vida da família, da irmã Eunice, do professor Betinho. Que possa Deus estar cuidando dele e a pessoa da sua família. Nós também, ó Deus, te agradecemos pela vida da Damares, te agradecemos a Deus pelo seu trabalho ali no hospital. Eu sei, ó Deus, tanto ela tem sido usada por ti para ajudar pessoas, a pessoa conserva, a pessoa enche seu coração de gozo, de alegria para te servir. Abençoa sua vida, dá ela saúde, restaura, Deus, a sua saúde, cuida dela para o teu louvor. Abençoe seus filhos, seus familiares. Também pedimos a Deus mais uma vez pelo Luto de Mar, ó Deus, cuida dele, da sua família. Esteja, Deus, as tuas bênçãos também na vida de cada um aqui nesta noite. Ser presente, ó Deus, cuidando daquelas pessoas que estão enfermas, aquelas pessoas que estão viajando. Ó Deus, supre a necessidade de todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abençoar. Então, vamos ouvir o Ministério de Louvor. Enquanto isso, quem quiser e puder trazer o seu dízimo e a sua oferta até o altar, por favor, coloca o gasofilácio aqui na frente, por favor. Obrigada. Convido os irmãos que se coloquem em pé. Nós vamos, como foi lido aqui pela irmã no Salmo 100, nós vamos cantar um cântico também bem animado. Os irmãos cantem conosco. É o cântico Celebrai com Júbilo ao Senhor. Senhor.
nós somos gratos a Ti, ó Pai, por essa oportunidade maravilhosa de estar na Tua casa, Senhor, desfrutando da Tua presença, ó Pai, em comunhão com os nossos irmãos, Senhor. Neste momento, ó Pai, pedimos que o Senhor receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, ó Pai, porque traz alegria aos nossos corações, ó Pai, poder estar na Tua presença e louvar, engrandecer e exaltar o Teu santo nome, ó Pai. Somos gratos a Ti, ó Pai, porque o Senhor supre as nossas necessidades, o Senhor cuida e zela por nós todos os dias, nos concede livramento, ó Pai, nos sustenta e nos alimenta, Senhor. Somos gratos ao Senhor pela Tua fidelidade, ó Pai. Queremos aqui colocar diante da Tua presença os irmãos que vieram até o Teu altar, trouxeram, Senhor, o seu dízimo e a sua oferta, ó Pai. Continua abençoando essas vidas, suprindo as suas necessidades, ó Pai. E dá a cada um de nós essa alegria, Senhor, de poder colocar no Teu altar, ó Pai, aquilo que é do Senhor, ó Pai. De poder retribuir a Tua fidelidade para conosco. Toma a direção deste culto, fala a cada coração aqui, Senhor. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Tem programação da semana aí, Rafael? O vídeo? Então vamos assistir a programação. Enquanto isso, a irmã Eunice já se prepara para nós ouvirmos sobre missões. Aqui neste lugar, posso te sentir, sonda-me, o teu amor Graças a Deus, irmãos. Amém. Vamos falar nossa divisa, nosso tema. Gostaria que a igreja colocasse em pé. Hoje ficou melhor, né? Vamos falar? Viva a compaixão. Novamente? Viva a compaixão. Ficou muito bom. Agora a nossa divisa se encontra Gálatas 2:20. Deixa aí, mãe. Vamos? Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Podem se assentar. Ao caminhar com Cristo, os discípulos tiveram suas próprias características transformadas. Elas passaram a ser mais sensíveis às necessidades daqueles que se cercaram. Jesus, como bem sabemos, é onisciente. Ele sabe de todas
que precisamos e seus seguidores, de certa forma, passam a desenvolver essa sensibilidade. Em Marcos 6, 34 e 36, Jesus se compadeceu daquilo que era espiritual, mas os discípulos se compadeceram do que era físico, pois ainda não tinham todo o entendimento daquilo sobre o qual Jesus sempre compreendeu. Quando Jesus estava saindo do barco, ele avistou uma grande multidão. Ele passava horas e horas com aquela multidão e já estava anoitecendo. E Jesus falando as coisas de Deus, as coisas espirituais. E os discípulos preocupados com outras coisas. No Senhor, Jesus, vamos mandar o pessoal sair porque já é tarde, está anoitecendo e tanta gente com fome, não vamos mandar eles ir para outros lugares para procurar comida. Então, muitas vezes, a gente manda, a gente não faz. E Jesus quer que a gente fazer igual Jesus falou assim: quem tem pães? Aí foram atrás dos pães, dos peixinhos, fez aquela multiplicação. É isso que hoje em dia está acontecendo. A gente está vendo a guerra, tanta gente perecendo, tanta gente sofrendo. E nós, o que nós estamos fazendo como missionários do Senhor? Nós temos que orar, contribuir, participar, se envolver por missões. Mário, passa um vídeo para nós, por favor. Você tem um celular e você não faz renda. Então, vamos agora ouvir o hino de missões. Vamos nos colocar em pé. Quem já sabe já pode nos ajudar. Foi tocado no domingo passado. A gente vai colocar no grupo também para que os irmãos possam se familiarizar. Quem não sabe, preste atenção na letra, que é muito edificante para nossas vidas. Como agradecer o que fez por mim e
continuar louvando ao Senhor. Seja engrandecido. Porque o Senhor é santo, ó Pai, digno de receber toda honra, glória e louvor, ó Pai. Exaltado e engrandecido seja o Teu nome, ó Pai, na vida de cada um que está aqui, Senhor, que se dispôs a vir à Tua casa de oração, ó Pai, que se dispôs, Senhor, a Te louvar, ó Pai. Te pedimos que o Senhor continue conosco, que o Senhor fale, Senhor, a cada coração, ó Pai. Neste momento, Senhor, nos prepara para receber de Ti, ó Pai, a palavra que é viva, que é eficaz e que não volta vazia, Senhor. Que o Senhor possa nos edificar, ó Pai, também que o Senhor possa, Senhor, consolar e confortar aqueles que precisam ser consolados e confortados. Que o Senhor possa também nos corrigir, ó Pai, de acordo com a Tua vontade, Senhor, porque é um Pai de amor que zela, Senhor, que cuida de nós, ó Pai. Nos repreenda se for necessário, Senhor, mas fala, Senhor, a cada coração, a cada vida. Te agradecemos por tudo, ó Pai. Continua conosco no nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Um aviso para a igreja. A Elana, a filha do irmão Hércules e da irmã Lésia, ela manifestou o desejo de se batizar.
né, de descer as águas, de aceitar o Senhor Jesus, assim como também a Eloá, filha do irmão Enoque. Então nós vamos ministrar o curso, né, que antecede ao batismo. Se tiver algum irmão também que deseja se batizar, fale com a gente depois, que a gente vai ministrar o curso. Se o irmão também está indeciso e quiser participar do curso e aprender este conteúdo específico, que é a preparação que antecede o batismo, o irmão fale conosco, né, que a partir do domingo que vem, ou mais tardar no domingo consecutivo, nós começaremos a ministrar o curso de batismo para os irmãos que manifestarem o desejo de ser batizados. Posteriormente, vamos marcar a data. Vou convidar as crianças, o pastor orar. Né? Participando da classe, a Maria Eduarda, o Eduardo, o Murilo, tentando lembrar desses pequenininhos, né? Os maiores aqui, a gente às vezes lembra e às vezes não lembra. Mas nós vamos agradecer a Deus e nós cremos que entre essas crianças aqui, Deus vai usá-las para a sua obra continuar o ministério. Na verdade, é o futuro da igreja. Nós te louvamos pela vida dessas crianças. Ficamos felizes que elas possam aprender, que essa semente que está sendo colocada no coração, ela possa germinar para a vida eterna. Os seus professores, também pedimos pelos familiares que possam estar presentes, que eles sintam essa necessidade de dar essa instrução para os seus filhos. Para o nosso coração nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, você dá uma palavra para mim. Primeiro me ajudar. Está desligado. Ligar, é? Ah, ok, agora está falando. Tá jóia. Obrigado pela lembrança. Uma verdade. Essa semana foi quarta-feira. Na hora de vir para a igreja, foi ligar o carro e Aí a Márcia já falou para mim, mas não fui eu, né? Aí fica frio. Era a bateria do carro, né? Aí me lembrou desse versículo que tem citado aqui, o pastor Fessel também falou no passado, quando Jesus diz assim, porque sem mim nada podeis fazer, né? Sem o combustível, sem energia, o carro não anda, né? Aí nós trocamos a bateria, liguei lá no chefão, né, o irmão Jeremias, e ele foi lá e trocou a bateria. Então, se algum irmão precisar, converse dele lá com o irmão Jeremias, o preço dele é bom, a bateria dele é de primeira. Eu já trabalho com o irmão Jeremias, já tem muitos anos, eu conheço o irmão Jeremias tem mais de 30 anos. Então eu recomendo, aí você pode fazer um acerto com ele, na maquininha lá, do cartão, resolva lá. Então não passa aperto não, sabe? E também esses carros mais novos, eles também não podem dar o tanto. Então, está dando esse aviso. Outro aviso é que a irmã Ana Maria, ela
está chegando uma fase assim que está mais fragilizada, né? Ela não gosta que eu fale, mas ela não está aqui agora, hoje. Mas a Ana Maria vai completar 79 anos. Nós estamos caminhando para os 80, né? Isso quer dizer que a gente tem aquelas limitações. A Ana Maria, ela, ultimamente, ela teve Covid no ano passado, e ela sentiu um pouco, e nós tivemos que cuidar, e a Covid também afetou um pouco a memória da Ana Maria, mas ela está bem, e ela tem tido problema de garganta. Até eu falei para ela que eu vou comprar um chapéuzinho bem bonitinho assim, que próprio assim para essas pessoas mais idosas, e eu vou comprar um cachecol de seda para colocar no pescoço para proteger. Então, se ela chegar aqui de chapéu, vocês sabem o que é, né? É a idade mesmo. Mas nós vamos ministrar um curso de batismo. A Ana Maria, ela gosta muito de fazer isso, ela faz isso com muito amor, com dedicação, mas eu vou ficar lá com ela, e as pessoas que desejarem ir para a classe de batismo, ou dessas informações preliminares, a partir do próximo domingo, irmão Fábio, pode colocar lá, nós estaremos lá, vai ser muito bom. E nós também estamos felizes porque nós temos alguns irmãos aqui que fizeram curso de formação ministerial e receberam seu certificado. Nós tivemos muitas dificuldades por causa da pandemia, ficamos muito tempo sem dar aula aqui, por um período que só de uma vez nós ficamos 5 meses sem ter aula, por causa das restrições da prefeitura, mas nós agradecemos aqueles irmãos aqui da igreja que receberam o seu, completaram e foram bem sucedidos e tiveram lá assim aquelas informações, aquela discussão. Eu acredito que aproveitaram muito. E entre todos, que mais aproveitou foi eu, assim, que tive que estudar um pouco mais para ministrar. Mas estão de parabéns, e nós tivemos aí os alunos que estão aqui, tem o Fábio, tem a Leslie, a irmã Zilene, ou Zilene, né? Zilene mesmo. O Antônio, Miguel e a irmã Damares. Tem sim, tem mais alguém que eu não citei? A Edinalda. A Edinalda está ali, que fez o curso, e a Glaucia também. Aí nós tivemos assim, outras pessoas assim que não fazem aqui na comunidade, mas esses irmãos eles tiveram oportunidade. E você aprende pelo menos o caminho das pedras. Outra palavra que eu quero dar, nós passamos um link lá para o irmão Fábio, depois ele vai passar para os irmãos. Nós temos uma livraria lá em São Paulo que atende a antiga Joelp, né? Tem a Visão Missionária, tem o Bom Diário, atende a editora Convicção, atende todas as editoras evangélicas, essa literatura da cristã evangélica, pode comprar tudo por lá. E o rapaz, essa semana, ele me ligou e ele está se oferecendo, colocando à disposição. Todas as pessoas que desejarem a literatura, entendam algumas coisas. Por exemplo, o trimestre, ele começa agora, em abril. Então, se as pessoas quiserem a literatura, por exemplo, a Visão Missionária, tem que pedir agora, para poder chegar no começo do mês. E normalmente demora 3 semanas para a literatura chegar. Essas revistas da Convicção e também da cristã evangélica, elas são literatura mais permanente. Você pode pedir a qualquer tempo, mas qualquer coisa você pode pedir aí as informações com o irmão Fábio, e eles têm o WhatsApp e eles dão essas informações lá da livraria. O povo evangélico, muito educado, muito
sério e vocês podem se interessar. Irmãos, sexta-feira nós estivemos ali na casa do irmão Lodimar e nós falamos um texto exatamente assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem dado. Nós estávamos lendo aqui esse Salmo 100. Você já leu o Salmo 100? Você sabe ele de cor? Esse é um salmo que a gente sempre usa aqui, uma parte dele aqui. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. O segundo versículo diz: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com um cântico. Então, normalmente nós pedimos ao Senhor, mas existe também aquela nossa participação. A irmã Eunice estava falando aqui sobre um texto que eu acho bem interessante, que é da multiplicação dos pães. Jesus, ele olhou aquela multidão e ele sentiu compaixão. E os discípulos, eles queriam resolver um problema ali. Havia muita gente, já estava escurecendo. E eles pensaram assim: nós temos que alimentar essas pessoas. E eles chegaram para Jesus e disseram: Senhor, despede esse povo. Eles precisam ir para casa para comer em casa. Você lembra o que Jesus falou para eles? Vocês devem alimentar essas pessoas. Vocês devem alimentar essas pessoas. Aí eles falaram assim: não, mas agora ficou difícil, né? Onde é que nós vamos arranjar lugar, uma venda, uma padaria, alguém que tenha tanto pão aqui para resolver esse problema aqui? Aí os irmãos sabem como foi resolvido aquele problema? Bem simples. André chegou para Jesus e falou: olha, nós já encontramos aqui uns peixinhos e uns pães. Aí vocês sabem o que Jesus falou para eles? Manda esse pessoal sentar, se organize em grupo de 50. E Jesus orou e multiplicou aqueles pães. Mas precisou que alguém trouxesse alguma coisa para que ele multiplicasse. A grande lição da multiplicação dos pães, e também o que nós aprendemos nesse texto de missões, é que nós precisamos ser multiplicados, nós precisamos apresentar as nossas vidas nas mãos de Deus, para que Deus multiplique. Deus faz alguma coisa quando nós nos colocamos também à disposição. Nesta noite, nós queremos ler um texto bem interessante e que Deus falou muito ao meu coração. Eu até sonhei com esse texto. Normalmente, eu não sou muito de trazer aqui uma palavra de revelação, mas Deus falou muito no meu coração. Nós vamos ler, Maria Rafael, em Atos, os primeiros versículos. Aqui. Em Atos, os primeiros versículos. Os primeiros 11 versículos. Vamos fazer a leitura e preste bem atenção. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só fazer, mas ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falaram das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. E que disse ele:
de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? Disse-lhes, respondeu Jesus: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-a a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim, como para o céu o vistes. Nosso Deus, nós te louvamos, porque a tua palavra nos traz esse ensino maravilhoso, essa promessa. Ó Deus, fala aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Como nós queremos falar sobre o plano de Deus. E esse plano de Deus, ele inclui a nossa vida. E se você fosse dar um título para esse texto que nós lemos, certamente você teria muitos títulos. Mas o título que eu quero pensar nesta noite, é exatamente sobre um novo começo. Você imagine que Jesus, ele estava ali com discípulos. Os irmãos sabem que eram 12, mas ali estavam apenas 11. E Jesus, ele orientou para que eles fossem para aquele lugar. E o texto narrado por Lucas, o texto de Atos, relata exatamente que Jesus, ele morreu, ressuscitou, e que ele ressuscitou. E o texto, ele relata que Jesus passou ali 40 dias com seus discípulos. É interessante ressaltar a importância desse tempo que Jesus ficou com seus discípulos. E é maravilhoso saber que Jesus, ele teve uma preocupação de ajudar os seus discípulos. Os irmãos lembram que quando Jesus ressuscitou, ele encontrou esses discípulos numa casa com medo, eles estavam ali trancados, eles estavam ali apavorados, porque o que eles viram ali no Calvário, o que eles viram daquelas pessoas foi muita hostilidade, e eles estavam com medo. E Jesus veio, e Jesus, ele estava restaurando a confiança dos seus discípulos. Jesus estava ali ensinando, e muitas das coisas que Jesus ensinou para os seus discípulos, elas não foram escritas para nós aqui. Aqueles discípulos, eles precisavam ser restaurados, eles precisavam ser curados de seus medos, de suas falhas. Nós temos a lembrança que Pedro, antes da morte de Jesus, Pedro aprontou com Jesus, ele negou a Jesus. Mas Jesus foi lá depois da sua ressurreição e restaurou a Pedro. Agora, nesse momento, Jesus, ele reúne seus discípulos
E Jesus, ele dá algumas ordens. E eu quero falar nesta noite sobre 3 momentos na vida de Jesus. E é um novo começo. Um novo começo. Você imagina que esses discípulos, eles esperaram pela promessa de Jesus. E um dia João Batista aparece e anuncia a vinda do Messias. E eles começam a identificar. E Jesus se apresenta como Messias. E Jesus chama esses discípulos. Eles estavam pescando, eles estavam trabalhando, eles tinham suas vidas diárias. E de repente eles abandonam tudo aquilo. E eles começam a ter uma preocupação com o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Jesus estabelece um novo começo na vida deles. Jesus estabelece um plano na vida deles. E nesse momento, depois de tantos milagres, multiplicação dos pães, curas, libertação, Jesus experimenta aquele momento da ressurreição. E Jesus agora está ressurreto entre seus discípulos. E Jesus agora estabelece um novo momento dos seus discípulos. E Jesus agora chega para eles e fala: olha, está na hora que eu vou me separar de vocês. Mas é interessante que quando você lê o livro de João, é o que mais se preocupa. E Jesus, ele diz para os seus discípulos: você não deve beber. Eu vou para a casa de meu pai, eu vou preparar a morada para vocês. Lá no capítulo 14 também, Jesus, ele fala para os seus discípulos: olha, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo. E ele vai lembrar, ele estará com vocês, ele vai cuidar de vocês. Vocês não estarão sozinhos. E agora, Jesus, chegou aquela hora, chegou aquele momento da separação física de Jesus. E Jesus vai subir aos céus. Mas Jesus, ele disse para os seus discípulos pelo menos 3 coisas que eu gostaria de destacar nesta noite. Os discípulos, eles estavam conectados, eles estavam preocupados, eles estavam querendo saber alguns detalhes. Também nós gostamos, nós temos as nossas curiosidades. E aqui no início do versículo 6, que eles estavam reunidos e perguntaram a Jesus: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? E Jesus disse: olha, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus, ele não disse o quando e nem como. Mas eles queriam saber, e nós também queremos saber. Mas Jesus fala para eles: olha, vocês vão esperar. Vocês vão esperar. Vocês vão ficar em Jerusalém. Vocês não se ausentem de Jerusalém. E vocês vão receber o batismo do Espírito Santo. Vocês vão receber o poder do Espírito Santo. E vocês serão as minhas testemunhas. Interessante observar que Deus, ele tem um plano. Ele tem um propósito para nossas vidas. Nada do que acontece na obra do Senhor aconteceu por acaso. Não existe acaso na casa. A Bíblia é muito clara quando diz: porque Deus, ele planejou antes da fundação do mundo. Deus, ele é um Senhor absoluto, ele conhece todas as coisas.
Deus, Ele tem um plano em nossas vidas. A questão é como eu permito que Deus haja na minha vida. Porque nós queremos assim, que Deus, Ele pegue pelo meu braço, como muitas vezes nós fazemos com nossos filhos quando eles são pequenininhos, e puxamos, e agimos assim. Mas Deus não age assim. Deus, Ele nos convence. Ele nos dá a oportunidade. E nos dá a oportunidade até de escolher. Porque é muito ruim, muitas vezes. Nós gostamos que as pessoas, elas escolhem por nós. Porque mesmo depois, se não der certo, eu tenho que culpar. Não, eu fiz isso porque ela fez assim. E as coisas não acontecem. Deus, Ele tem um propósito. E aqui nos diz o texto, na sequência, que a primeira coisa que eles fizeram é que eles foram para Jerusalém. Aqui no versículo 12, dá uma sequência aí, irmão Mário Rafael, versículo 12. Então eles voltaram para Jerusalém. Jesus havia dito para eles: vocês vão para Jerusalém e vocês me esperem em Jerusalém. E eles voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado, a distância de uns 800 metros. E então eles subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos eles perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, a Maria, a mãe de Jesus, e com seus irmãos. Observe que havia um propósito. E os discípulos, eles assumiram também esse propósito. Eles obedeceram. Ah, mas era muito fácil ir para Jerusalém. E o clima lá em Jerusalém? E a hostilidade? Eles tinham medo? Tinham medo. Mas eles foram. E muitas vezes nós temos medo. Não é tão simples assim. Muitas vezes nós contamos a história de alguém. Os irmãos estão ouvindo falar dessa guerra lá na Ucrânia. E como afetou a vida de muitas pessoas. Nós lemos hoje que pelo menos 10 milhões de refugiados saíram da Ucrânia. Fora alguns milhares ou mesmo bilhões que saíram da própria Rússia. Para que eu me monte uma ideia, esse volume de pessoas é como se toda a Rua do Norte estivesse junta, reunida num local, pelo menos 50 vezes ou 60 vezes. Muita gente saiu. Mas Deus tem um propósito na vida de muitas dessas pessoas. Muitos desses cristãos. Eu ouvi essa semana que muitos desses cristãos que saíram de lá, esses refugiados, eles já estão se congregando em alguns lugares que estavam louvando a Deus. Foi isso que aconteceu lá em Jerusalém. Quando a igreja de Jerusalém ela foi perseguida, eles foram dispersos e começaram a pregar o Evangelho. Nada acontece por acaso. Deus tem um propósito. E nos diz que eles foram para Jerusalém. O segundo aspecto aqui é que o texto diz assim, é que eles deveriam esperar em Jerusalém. Eles deveriam esperar. Nós não gostamos de esperar. Se tem uma sensação ruim, é esperar. Cada um de nós aqui passa por uma situação dessa. Você já deve ter passado. E quando tem uma dor, quando tem uma situação desfavorável, parece que o tempo que passa. Esperar
não é agradável. Mas Jesus disse para os discípulos: vocês devem ir para Jerusalém e vocês devem esperar a manifestação do Espírito Santo. E eles foram para lá. E vocês sabem, porque nós lemos o texto aqui, como eles esperaram? Orando, jejuando, suplicando a Deus. Eles fizeram e tomaram essa iniciativa. Aqui também nos diz o texto, o segundo aspecto é que você tem que confiar na palavra de Deus. Tem que confiar na palavra de Deus. Deus mandou Pedro andar sobre as águas e ele andou. Ele falou para Jesus: Senhor, se tu és o mestre, manda que eu ande sobre as águas. E ele andou sobre as águas. Mas quando ele começou a sentir medo, ele afundou. É preciso confiar na palavra do Senhor Jesus. Nós cantamos muitas vezes e agradecemos a Deus porque Deus é bom. Deus é que nos dá o oxigênio, Ele nos dá a vida, nos dá a esperança. E há muita expectativa. Mas nós esquecemos de cantar aquilo que Ele manda que nós façamos. É como se Deus ele não exigisse nada de nós. Apenas é uma via de mão única. Não há um pedido do Senhor. Mas Deus pede alguma coisa de nós. E Ele pede que nós confiemos nele. Ele pede que nós obedeçamos a Ele. E nos diz aqui que os discípulos, eles foram para Jerusalém. Apesar do medo, apesar da hostilidade, apesar de todas as coisas, eles foram e eles encontraram confiança, refúgio. E qual foi a arma que eles usaram? A arma da oração. Também nos diz aqui que eles esperaram. Eles esperaram. Eles confiaram no Senhor. Eles esperaram. E o texto nos diz assim: e vocês vão receber o poder do Espírito Santo. Muitas vezes nós achamos que Deus é bom quando Ele nos dá, são coisas materiais. Nós estamos muito ligados com os bens materiais. Eu conheci um irmão que ele achava assim, que Deus era bom, que Deus tinha dado uma bênção para ele. Então, ele tinha feito um bom negócio, ele tinha vendido tanto, e ele tinha ganho tanto, ele tinha comprado um carro novo, ele sempre estava contando essas coisas. Mas ele nunca colocou as bênçãos do perdão, da bênção dos filhos, dos relacionamentos, das vitórias espirituais. Nós achamos que Deus é bom porque Ele me dá isso, Ele faz aquilo. Mas, e essa alegria, e essa vitória que o apóstolo Paulo diz, porque eu não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. E o próprio apóstolo Paulo, ele diz assim, porque aquilo que ele reputava como riqueza, ele rejeitou aquilo, ele considerava aquilo como um esterco. Aquilo perdeu valor para ele. E quando você ouve Paulo, ele diz assim: eu aprendi a viver da fartura, da escassez. Aprendi a ser humilhado, aprendi a ser honrado. E ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E se nós olharmos o apóstolo Paulo para o lado material, se você ler nas suas cartas a Timóteo, ele tinha uma riqueza. Ele tinha tão pouco de bens materiais. Ele pediu assim: olha, quando você vier para cá, na prisão, ele estava preso, traga meus pergaminhos e
está na minha casa. Ele não tinha nada, absolutamente nada. Para muitas pessoas, Paulo foi um fracassado, porque Deus não deve ter respondido às orações dele, porque ele não foi liberto, ele não tinha dinheiro, não tinha conta bancária, não tinha influência, não tinha cargo, mas ele estava lá no cárcere. Mas uma pessoa abençoada, extremamente abençoada. João, o apóstolo, ele estava lá em Patmos, preso. E Deus deu a ele a bênção, a revelação do Apocalipse, uma visão antecipada daquilo que iria acontecer, uma vitória espiritual. E aqui Jesus estabelece para os seus discípulos um novo começo. Olha, vocês vão realizar a obra. E quem ele escolheu? Pessoas com limitações, com dificuldades, pessoas até que haviam fracassado no relacionamento. Você lembra que quando os discípulos, eles vinham discutindo quem era o maior, eles se preocupavam com isso. Quem é o maior? E Jesus fez questão de mostrar que o maior tem que ser o menor, tem que se comportar como uma criança, tem que ser humilde. Também Pedro, ele se preocupava com os bens materiais. Quando Jesus teve aquela conversa com aquele jovem que nós conhecemos como um jovem rico, e que Jesus falou assim: dificilmente um rico entra no reino dos céus. E Pedro falou: e Senhor, e nós aqui, que deixamos tudo e te seguimos, o que nós vamos ganhar? Certamente na cabeça de Pedro, ele ouviu Jesus dizer: porque o filho do homem, ele não tem um travesseiro para encostar a cabeça. As aves têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, têm suas tocas, mas o filho do homem não tem um travesseiro. Ele exigiu se preocupar, mas Jesus falou assim: agora eu vou, e cabe a vocês essa tarefa de evangelizar. Vocês vão fazer isso. E eles fizeram. Eles foram para Jerusalém, eles começaram a orar, eles substituíram aquele Judas, escolheram Matias, colocaram lá o apóstolo, e começaram a realizar o ministério. E eles foram esperar a bênção, a manifestação do poder de Deus. E ela aconteceu no Pentecostes. A grande bênção, a grande manifestação, a resposta da obediência, a resposta das orações. Eu gosto de pensar em Abraão. E gosto de pensar nele já idoso também. Quando Deus pediu para ele aquilo que ele mais gostava, aquilo que ele mais amava, Deus pediu que ele oferecesse seu filho. E ele foi oferecer. Ele não pediu que o empregado fizesse isso. Ele foi andando. Ele levou. Ele subiu ao monte. Ele preparou o altar. E ele se dispôs a fazer aquilo. E Deus trouxe a recompensa. Nós sabemos que na hora do sacrifício, Deus substituiu Isaac por um cordeiro. Mas ele foi até o final. Você observa que nesse texto aqui, os discípulos eles fazem uma caminhada para Jerusalém, a caminhada da obediência, a caminhada da oração. E depois disso, o Espírito Santo desceu sobre eles. E eles receberam o Espírito Santo. E eles foram transformados. E recebereis o Espírito Santo. E vocês serão as minhas testemunhas. Vocês não terão medo de pregar em Jerusalém. Vocês
não terão os preconceitos, as barreiras para pregar em Samaria. Vocês não terão medo de pregar até o final do mundo, até o fim da terra. Porque é isso que Deus estabelece em nossas vidas. Meus amados irmãos, quando Deus age em nossas vidas, Deus ele faz a obra, ele modifica, ele transforma, ele nos usa. E nem sempre as coisas são como nós pensamos. E nem sempre tem aquele final de conto de fadas. E foram felizes para sempre. Basta você ler que para a obediência, para fazer a vontade de Deus, muitas vezes nós temos que ser queimados, cerrados ao meio. Basta ler a galeria dos heróis lá em Hebreus 11. Mas observe bem, a Bíblia diz que se nós pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. E Jesus ensinou sobre isso. Quando Ele estava no Getsemane, Ele falou: Senhor, basta me indicares, mas seja feita a tua vontade. Também quando Ele nos ensinou a orar, Ele diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade do Senhor. E eu escrevi aqui algumas coisas assim, interessantes que eu li e encontrei. Nós podemos imaginar os discípulos, eles orando ou imaginando alguma coisa. Por exemplo, quantas vezes nós pedimos forças a Deus? Pedi a Deus forças para que eu pudesse alcançar êxito, mas eu fui enfraquecido para que eu pudesse aprender a humildade para obedecer. Eu pedi saúde para que eu pudesse fazer grandes coisas. Eu fiquei enfermo para que eu pudesse fazer coisas melhores. Pedi riquezas para que eu pudesse ser feliz. E foi me dada a pobreza para que eu pudesse ser sábio. Pedi poder para que eu pudesse ter o louvor dos homens. Eu recebi fraqueza para que eu sentisse a necessidade de Deus. Pedi todas as coisas para que pudesse desfrutar a vida. Foi me dada a vida para que eu pudesse desfrutar todas as coisas. Muitas vezes nós temos a vida e não temos as coisas. E às vezes as pessoas têm as coisas e não têm a vida. Concluindo aqui, libertar-se de si mesmo não é difícil. É impossível para o cristão fazer-se a direção de Deus. Sem mim, nada podeis fazer. Confiar no plano de Deus, confiar no tempo de Deus, confiar em Deus através da oração é apenas possível quando sabemos que sem Jesus nada podemos fazer. Só então é que podemos experimentar a renovação espiritual. C.S. Lewis, um escritor inglês, ele escreveu muitos livros, e ele diz: existem coisas melhores adiante de qualquer outra coisa que deixamos para trás. Você imagina quando Ló está deixando Sodoma e Gomorra. A ordem de Deus é que ele não olhasse para trás, mas a mulher olhou para trás. E Jesus, ele cita esse fato, que nós devemos olhar para frente, olhando fixamente para Jesus, o autor e consumador da nossa vida. Eu acredito que isso está certo. Oro para que, segundo a riqueza, Paulo, em Efésios 3, de 16 a 19, se puder colocar aí, vamos colocar aqui como uma oração final. E diz assim, Efésios 3, de 16 a 19. Ele diz assim: oro para que, segundo as riquezas da sua glória,
vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando enraizados e fundados em amor, podeis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. E com essa oração de Paulo, com essa oração linda, maravilhosa, e que o irmão possa ler em casa, antes de dormir, Efésios 3, de 16 e 19, para que possa compreender o propósito de Deus para a sua vida. Pergunte, qual é o propósito de Deus para a minha vida? Deus tem um propósito. Ele não tem um propósito só para aquelas pessoas que um dia saíram de casa, que obedeceram, Abraão, Eliseu, não, ele tem um propósito para cada um de nós. E ele nos deu a força do seu Espírito, a compreensão da sua palavra. E Jesus falou assim: o Espírito Santo, ele vos ensinará, e ele vos fará lembrar todas as coisas. Que essa seja a nossa oração, o nosso desejo, e que nós tenhamos cada dia um novo começo, marcado pelo propósito de Deus em nossas vidas, pela confiança que nós temos no Senhor e também pelas orações. Amém? Amém. Amém. Nós vamos orar. Nosso Deus, nós te louvamos porque diante de tantas circunstâncias e desse período que os discípulos viveram, naquele momento tão difícil ali em Jerusalém, as barreiras para que eles pudessem pregar aos samaritanos e eles pudessem, ó Deus, se expandir até os confins da terra, levando essa mensagem. Nós te louvamos, ó Deus, porque eles obedeceram, porque eles esperaram a tua unção, eles esperaram o revestimento do teu Espírito. E também nos dá, ó Deus, essa compreensão, que nós possamos entender que sem estar conectados a Jesus, nós não podemos realizar nada. Nos dá, ó Deus, a humildade, nos dá, ó Deus, a submissão ao teu propósito nessas vidas. Nos dá, ó Deus de paz, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Vamos ter um cântico aqui. Os irmãos podem permanecer sentados mesmo, e enquanto nós cantamos, os irmãos podem estar orando a Deus. Coloque essa palavra, né, no coração, medite nela e peça a Deus que abençoe essa semana que se inicia, que Ele esteja conosco, que Ele esteja nos protegendo, nos orientando, nos guiando, e que nós estejamos, né, dispostos a nos colocar diante dele e cumprir o seu querer, né? Que isso nos traga alegria, que estar perto do Senhor nos traga alegria, prazer. Tu queres estar junto
oportunidade, Senhor, de cultuar o teu santo nome, Senhor. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe cada um que está aqui essa noite, ó Pai, cada família representada, Senhor. Nos dá uma semana abençoada, Senhor, debaixo da tua santa proteção, ó Pai. Nos guia, nos direciona cada dia, nos dê discernimento e sabedoria, ó Pai. Seja com cada um, ó Pai, edifica cada vida aqui para a glória do teu santo nome, ó Pai. Em nome de Jesus nós clamamos, graças a Ti. Amém. Deus possa abençoar a vida de cada irmão. Uma boa semana. Coração silencioso, nós estamos encerrados.